Olá, pessoal. Direto aqui do Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia de 2025. Eu estou aqui com o Dr. Flávio Mello. Ele é pediatra lá de uma cidade bem pequenininha no meio da Paraíba, chama Bananeiras. E aí, ele, por causa das mídias digitais, ele foi encontrado e está aqui no meio do Congresso. E a gente vai falar sobre um tema que é super importante, que foi aprovado recentemente pela Conitec e vai ser incorporado às políticas de saúde pública, que é a vacina contra a bronquiolite, a vacina contra o vírus sincicial respiratório. Então, obrigado pelo convite, Dr. Flávio. Esse podcast realmente é sempre um prazer trazer profissionais que possam falar sobre o tema. E aí eu queria começar esse podcast primeiro dizendo que você se apresentasse, né, falasse um pouquinho sobre sua história, mas na sequência já falasse um pouquinho sobre a importância do vírus sincicial respiratório relacionados à bronquiolite nos pequenos. Beleza. Obrigado, Fabiano. É um prazer estar com você aqui, um prazer estar com vocês, pessoal que está assistindo. Eu sou pediatra há 25 anos. Eu decidi, no final da minha residência, ao invés de ficar na cidade grande, que era o caso, Recife, fui para o interior da Paraíba. E eu posso dizer que foi o digital quem me trouxe de volta para chegar num lugar como esse que eu estou aqui. Hoje em dia podendo fazer palestras, posicionamento na rede social e uma série de coisas, meio que o caminho contrário que o digital ajudou, né? Falando especificamente desse tema que eu vim dar aula aqui no Congresso Pediatra, no Congresso dos GOs, a gente vive um problema muito grave com o vírus sincicial respiratório, principalmente em bebês menores de que 1 ano de idade. A doença tem uma carga enorme, para você ter noção, a gente fala de 100 mil hospitalizações todos os anos, concentrada numa época de estacionalidade, que é essa agora, que a gente está vivendo no mês de maio, e ter desde 2023 a primeira vacina licenciada, aprovada no mundo, que é a vacina que agora a gente tem no Brasil, aceita pela Conitec para o SUS, prevê uma mudança enorme na carga da doença. Então a gente, com certeza, a partir do momento que ela entrar no SUS com alta cobertura, a gente vai ver uma mudança na história da bronquiolite, uma mudança dessa doença no Brasil. Eu queria que você reforçasse, eu tenho certeza que quem está assistindo a gente sempre pensa pensa em influenza, em parainfluenza, mas todo mundo esquece do vírus sincicial respiratório, ou boa parte das pessoas se esquece do vírus sincicial respiratório. Queria que você mostrasse a importância realmente desse vírus em proporção, né, em relação aos vírus, por exemplo, da influenza, parainfluenza, para a bronquiolite nesses recém-nascidos. Talvez os colegas que estão assistindo não tenham noção disso, mas o vírus sincicial respiratório, ele é o maior causador de pneumonia viral nos menores de 1 ano de idade. 40% das pneumonias virais são causadas isoladamente pelo vírus sincicial. Quando a gente fala da bronquiolite aguda, né, e a gente está falando de bronquiolite aguda grave, aquela que leva à hospitalização, etc., a gente tem uma carga da doença muito significativa, e 60% a 80% das bronquiolites agudas nos bebês são pelo VSR. Em segundo lugar vem o rinovírus, em terceiro lugar vem a influenza, mas disparadamente é o VSR. Eu falo que talvez a gente vivesse o problema, mas não tivesse a identificação do vírus. Uma vez que a gente começou a fazer pesquisa de síndrome gripal, então existe todo um sistema nacional de monitoramento, síndrome gripal e SRAG, né, síndrome respiratória aguda grave, a gente começou a ver o tamanho da importância do VSR, isso no mundo também, e aí começou a se buscar soluções preventivas. A gente tinha um anticorpo monoclonal de curta duração chamado palivizumab, mas protegeria o bebê de risco só após o nascimento, e aí se pensou nessa estratégia de fazer uma vacinação na gestante, como a gente faz com a influenza, como a gente faz com a Covid, como a gente faz com a coqueluche, no caso da DTPA, e com muito sucesso. A gente tem dados divulgados há poucos dias pela Argentina, que foi o primeiro país que adotou, e uma efetividade de mais de 70% para evitar a hospitalização nesses bebês. E é muito interessante você trazer isso, né? Porque, na verdade, muita gente tem falado da vacina dos recém-nascidos. E quando você fala de anticorpo monoclonal, é importante dizer que o anticorpo monoclonal também é uma imunização passiva. Assim como a vacina da gestante para o recém-nascido, né? Sim. Porque a ideia da vacinação é justamente que a gestante produza esses anticorpos ultrapassem a barreira placentária,
atinge o feto e após o nascimento ele está protegido a partir do momento da primeira respiração, né? Então, Exatamente. ele nasceu, ele já tem a proteção dos anticorpos da mãe passados pela placenta. Eu acho que hoje a gente tem digamos assim, uma situação muito boa, que é a possibilidade de mais de um meio de prevenção, falando da vacina e falando do anticorpo monoclonal. Mas o desafio no Brasil era você, e é importante dizer isso, que bronquiolite grave é uma doença de pessoas pobres, de crianças e bebês de famílias pobres, dentro de um país como o Brasil ou qualquer outro lugar do mundo. Mais de 95% das mortes ocorrem em países de baixa e média renda. Então, a gente precisava encontrar uma solução que fosse custo-efetiva e que a gente pudesse ter proteger em larga escala desde a hora que nasce. E, de fato, a vacina é essa solução, porque o bebê já nasce com níveis protetores de anticorpos. Então ele não vai, porque normalmente existe um gap entre a hora do nascimento e a aplicação de um anticorpo monoclonal. E existe infecção grave desde a hora que o bebê nasce. A gente tem o primeiro mês de vida é um mês onde tem uma incidência muito alta de hospitalização. Então eu acredito que a vacina vem no SUS para cobrir essa necessidade que é a gente ter os bebês protegidos desde o nascimento, fazendo a aplicação da vacina em 40 mil salas de vacina, diferentemente da gente ter que deslocar esse bebê muitas vezes para um lugar para fazer esse anticorpo monoclonal. O anticorpo monoclonal no SUS vai ficar reservado para os bebês de maior risco, que são os prematuros, abaixo de 37 semanas, os cardiopatas, as crianças com erro inato da imunidade e as crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade. Então, eu acho que essa estratégia híbrida, privilegiando a vacina para proteger o bebê do público geral, como foi feita na Argentina, ela faz muita diferença no país como o Brasil continental. Queria que você dissesse também um pouquinho a respeito da questão da proteção vacinal, óbvio, da efetividade da vacina, mas que demonstrando que a vacina ela é mais útil para a prevenção de casos graves, né? A gente vacinar não significa que esse recém-nascido não vai ter a doença, né? Acho que é importante deixar isso claro, porque às vezes hoje tem muito questionamento, tomei a vacina durante a gravidez, mas meu bebê ficou doente, teve bronquiolite. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Tem 3 pontos que eu gosto de levantar em relação a isso, né? Primeiro, a gente não tem 100% de efetividade para o desfecho de hospitalização em doença grave pelo VSR. A gente está falando em números do estudo recentemente publicado na Argentina, o Bern, números que são altos, 76% em menores de 6 meses, mas não é 100%. A gente tem outro ponto, é que bronquiolite aguda não é causada só pelo vírus sincicial respiratório. Nós temos o rinovírus participando com uma grande parte desses quadros e nós não temos vacinação e ele circula o ano todo, e nós temos o próprio vírus da influenza podendo causar bronquiolite. Então, essa é uma coisa importante de explicar, de você conversar com o paciente, de você explicar quando falar sobre isso, porque vai acontecer bronquiolite em bebês, só que a gente vai ter veja qual é o número, né? Considerando 50% de cobertura vacinal da vacina, a gente tem uma estimativa de evitar 1 em cada 3 internamentos pelo VSR. Isso no universo de possibilidade de 100 mil internamentos significa 30 mil internamentos a menos. Isso literalmente evita o colapso do sistema, né? Porque todo ano o sistema colapsa. Hoje, se você abrir o Google e colocar bronquiolite em bebês, maio de 2025, você vai ver lá, Mato Grosso colapsado, Minas Gerais com declaração de emergência de saúde pública, Goiás faltando vaga de UTI para bebê. Isso é todo ano, há 20 anos, meu amigo, na pediatria. Então, ter essa perspectiva de mudar esse jogo vai significar realmente uma coisa na pediatria que a gente nem imaginava que pudesse chegar. E outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é que toda gestante que é vacinada, ela vai ter um tempo para produzir esses anticorpos, né? Então, sim, a gente tem um prazo mínimo de 14 dias para que esses anticorpos ultrapassem a barreira placentária e possam passar para esse feto e depois ser recém-nascido. Isso. Né? Agora, a SBIM soltou recentemente um calendário vacinal, e isso eu estou falando de 3 dias atrás, né? Para quem está vendo esse vídeo agora, a gente está em maio de 2025, então tem 3, 4 dias aí. Que apresentei hoje aqui no Congresso esse calendário. Olha isso, que legal.
Então vamos lá, aproveitando isso, esse ensejo que você acabou de falar, a SBIM publicou recentemente, nós estamos aqui em maio de 2025 agora, há poucos dias a SBIM publicou um calendário oficial orientando a vacinação das gestantes. Como é que ficou esse calendário? A Anvisa licenciou entre 24 e 36 semanas, porém a SBIM decidiu recomendar a vacina entre 28 sem limite de idade gestacional superior e podendo entre 24 a 27 ser aplicada a critério médico, maiores de 18 anos, podendo ser aplicada em idades inferiores a critério médico também. Então, eu acho que ficou bem a decisão do médico na hora que vai avaliar o seu paciente, caso a caso, e a gente vai ter posteriormente na rede pública a decisão do Comitê Assessor de Vacinas do Ministério da Saúde, que eu acho que vai balizar nisso aí, levando em consideração, por exemplo, né, Fabiana, a importância que é vacinar o grupo de adolescentes grávidas. Sim, então a gente precisa olhar para esse grupo, sabe que esse grupo tem risco, sabe que esse bebê tem risco, e aí a gente precisa, talvez, considerando que, por exemplo, no estudo de fase 3, foi feito vacinas até mulheres de 14 anos de idade, acredito que a gente tenha como médico a prerrogativa de oferecer essa vacinação, diríamos, off-label para grávida adolescente. Não tem nem dúvida, até porque o estudo incluiu vacinas Sim, a gente tem precedente, né? De adolescentes, é porque tinha menos gente. Só não tem um número, né? Isso, mas a princípio não houve nenhum sinal de segurança. Exatamente. Né? Um outro dado interessante da SBIM, né, que eu acho que é importante a gente reforçar para quem está assistindo, é que a vacina é em dose única, né, mas aplicada em toda e qualquer gestação. Então a gestante ficou grávida agora, ficou grávida daqui a 1 ano, a gente repete essa vacina para a gente dar um boost de anticorpos aí, né, para esse recém-nascido futuro também que vai nascer. Então, esse foi o ponto que eu acho que a gente chamaria de novidade, né? Porque isso ali, então estava indeciso. Estava uma indecisão, mas eu creio que também, como você falou, não tem muito precedente para a gente não considerar isso. A gente já faz isso com relação à influenza, né? E a gente eu acredito que não faz sentido a gente não utilizar da vacina que é segura para proteger todas as gestações que aquela pessoa vai ter e todos os seus bebês, né? E eu acho que cabe a gente falar aqui também do Nirsevimab, né? Que é indicado para aquelas pacientes que se foram vacinadas com menos de 14 dias do parto, né? Então, a vacinação aconteceu hoje e ela teve um neném menos de 14 dias, esse recém-nascido vai se beneficiar do anticorpo monoclonal. Procede? É assim? Sim, é uma dúvida muito comum, né? Tanto dos colegas quanto das pessoas, até em rede social perguntam muito, que eles confundem, né? Chamam o anticorpo de vacina, confunde vacina, perguntam se pode fazer vacina no bebê. Não, vacina é para gestante, anticorpo é para o bebê. A vacina protege o bebê indiretamente através da transferência da mãe. Mas eu acho que uma grande dúvida que tem é quando eu posso considerar fazer o anticorpo mesmo na gestante que vacinou. E não acho que é importante dizer que não é só a que faz com menos de 14 dias antes do parto. Tem a questão de gestantes imunossuprimidas. Perfeito. Eu acho que hoje a gente tem uma realidade de algumas gestantes que estão tomando biológico, que você vai ter que julgar, elas têm algum grau de imunossupressão. A gente tem uma situação de gestantes que passaram algum quadro grave que precisaram, por exemplo, de um ECMO ou de uma circulação extracorpórea, você vai considerar nessas gestantes. E até em certas situações, por exemplo, vou dar um exemplo da pediatria, né? A gestante fez a vacina, porém esse bebê nasce e a gente tem o diagnóstico de erro inato da imunidade nele. A mãe vai ter feito a vacina e você vai indicar um anticorpo. A gestante fez a vacina e esse bebê nasceu e a gente tem um Down grave com risco de imunossupressão e você quer aumentar o espectro de proteção dele. Não há problema nenhum de considerar o anticorpo. Muitas vezes isso não vai ser aceito ali naquela indicação do SUS, porque a gente tem o Nirsevimab também para bebês de risco liberado no SUS, mas a gente vai ter que julgar caso a caso nessa situação. E se a gente for pensar no cenário da prescrição do consultório privado, a gente tem falado muito da necessidade de entregar essa prescrição para paciente, né, para que a gente garanta essa vacinação. Sim. Queria que você reforçasse um pouquinho sobre isso para quem... Eu falo que nós estamos aqui em maio, que é a época que os celulares pediatras fritam com os casos de bronquiolite. Então, a hora de proteger os bebês é agora. Então, os colegas obstetras, os colegas médicos que estão assistindo a gente, eles precisam fazer uma prescrição
No caso, a gente tem a Abrisvo como a prescrição que precisa ser feita ali naquela hora, e essa gestante precisa ser muito bem orientada para buscar isso aí. Então, proteger nesse momento a sazonalidade, é fazer a aplicação agora, e a gente não tem ainda a data que isso vai ser adotado no SUS. Então, eu digo que os números deixam a gente bem firmes enquanto especialistas dos estudos para dizer assim, vamos fazer essa campanha a partir de agora, nos consultórios privados e em todas as realidades de atendimento. Quando chegar no SUS, vai ser melhor ainda a situação. Perfeito. Gente, eu tenho certeza que esse assunto é um tema super explorado atualmente, que eu acho que muita gente ainda tem dúvida. Lembrem-se, ambas as formas de prevenção da bronquiolite são imunizações passivas, uma por anticorpos monoclonais aplicados no recém-nascido e a outra pela vacina aplicada na gestante. Tá? Então, as duas formas são possíveis, lembrando que a vacinação, a princípio, é mais custo-efetiva, porque, primeiro, que ela é mais barata, segundo, que o neném já nasce com esses anticorpos presentes, então, na primeira respiração, ele já tem esses anticorpos presentes, o que garante uma certa proteção. Não há necessidade para todo mundo, aliás, eu diria que para a maioria não há necessidade de fazer as duas estratégias, uma estratégia bastaria. Então, de aprendizado para a gente hoje vacinem suas gestantes a partir de 28 semanas, que é a recomendação da SBIM, dose única intramuscular a cada gestação. Isso a gente vai, com isso a gente vai reduzir essas internações desses bebês, vai diminuir os custos em saúde pública, saúde suplementar e saúde privada, melhorando, inclusive, a assistência de outras crianças que eventualmente precisem de internação. É isso. A alta cobertura vai evitar o colapso e é o compromisso que os médicos, obstetras e outros especialistas que atendem gestantes de se juntar com a gente e desafogar esse problema na sociedade e para os pediatras também. É isso aí. Flávio, deixa suas redes sociais para quem estiver assistindo a gente aqui, para que eles possam acompanhar também o conteúdo que você produz, porque medicina baseada em evidência está difícil nas redes, então quem produz conteúdo de qualidade tem que ser seguido. Pessoal, eu queria que vocês me seguissem lá no Flávio Pediatra no Instagram, eu tenho outras redes, mas espero vocês lá para a gente trocar ideia, manda direct lá, fala que nos viu aqui, né, Fabiano? E eu queria mais uma vez agradecer a você pela oportunidade de falar aqui nesse podcast da AFIA. Eu que agradeço a presença, viu? Valeu, muito obrigado. Pessoal, sempre contem conosco para se manterem atualizados sobre todas as coisas que aparecem no mundo da ginecologia e obstetrícia. Um abraço.